Olá, começa mais um programa Considerações e vamos falar sobre um tema bastante polêmico, a reforma da Previdência, um assunto que está mais presente do que nunca e que pode ter impactos na sua vida daqui para frente. Estamos aqui com o deputado estadual Pedro Kemp, do PT, que foi proponente na Assembleia Legislativa da audiência pública intitulada A Reforma da Previdência e os Impactos Constitucionais, Econômicos e Sociais, que aconteceu em maio desse ano. Nós vamos conversar com ele sobre esse assunto. E também a advogada e professora Juliane Penteado Santana, especialista em direito previdenciário. Você sabe quando vai se aposentar? A pergunta surpreende mesmo. Estamos acostumados a pensar o futuro só lá bem no futuro. Mas o assunto agora está mais presente do que nunca e pode ter impactos na sua vida daqui para frente. Ainda mais porque o texto básico da reforma da Previdência, que estava parado desde 2017 na Câmara dos Deputados, voltou a caminhar e o texto básico foi aprovado em julho deste ano. O que muda? Muita coisa. Nos pontos principais, idade mínima, percentual e tempo de contribuição e tempo de serviço ficam mais rigorosos. Todos os trabalhadores que estão em atividade serão afetados pela reforma. Aqueles que já completaram os requisitos para se aposentar nas regras atuais não serão afetados. Situações muito polêmicas relativas às aposentadorias dos militares, pessoas com deficiência e trabalhadores rurais foram retiradas da proposta inicial da reforma. Ainda é incerto dizer quando o texto definitivo será levado à votação e aprovação finais pelo Legislativo, mas a expectativa do governo federal é que seja colocado em vigor ainda este ano, mas não se sabe se toda a reforma ou apenas parte dela. Nosso agradecimento ao deputado Pedro Kemp. O que teve de positivo na audiência pública realizada, deputado, na Assembleia Legislativa? Primeiramente, cumprimento o nosso amigo Maurício Picarelli, agradeço pelo convite para participar desta importante discussão. Também, doutora Juliane, uma satisfação poder dividir esse espaço na discussão de um tema, como foi dito, extremamente importante para o conjunto da sociedade. Nós fizemos aquela audiência pública com a presença do ex-ministro da Previdência, Carlos Gabas, que contribuiu muito com o debate no sentido de ajudar a entender os impactos dessa reforma na vida das pessoas, mas principalmente que nos ajudou a debater sobre o tão propalado déficit da Previdência, né? Procuram vender uma imagem de que hoje o déficit da Previdência é o principal responsável por todos os problemas que nós estamos vivendo, desemprego, a paralisação na economia, uma economia que praticamente não reage, e a gente tem visto indicadores, a cada tempo se divulga um dado de que há uma queda na previsão do PIB, do crescimento econômico, e normalmente se atribui isso ao déficit da Previdência. Eu acho que nós estamos fazendo uma discussão equivocada sobre esse assunto. Existem muitos outros problemas que precisam de ser discutidos pela sociedade, e o ex-ministro Gabas, nessa audiência pública, ele nos ajudou a entender o que de fato tem estrangulado o orçamento da União e tem impedido que a gente possa ter crescimento econômico e geração de empregos. Mas um dos dados que ele nos colocou, que eu acho importante colocar aqui, é que esse déficit da Previdência ele existe, mas também em função da crise e do próprio desemprego. Hoje nós temos em torno de 14 milhões de desempregados no Brasil, são 14 milhões de pessoas que deixaram de contribuir com a Previdência Social, né? Então, esse é um dado que precisa também ser levado em conta. Então,
estão vendendo a ideia, faz-se a reforma da Previdência, o Brasil volta a crescer. Na verdade, deveria ser o contrário, é preciso investir no crescimento, né? Pensar em alternativas para a geração de emprego, que com certeza nós minimizaríamos esse problema do déficit da Previdência. Doutora Juliane, que é já especialista em Previdência, o que a senhora avalia essa proposta que já foi aprovada, praticamente está sendo, inclusive, discutido com várias instituições sobre o caso, porque tem alguns pontos nevrálgicos, né, que dificulta a vida do futuro aposentado. Que avaliação a senhora faz nessa proposta? Eu também quero cumprimentar Maurício Picarelli, o deputado Pedro Kemp, parabenizo pela iniciativa também com a audiência pública. Enquanto advogada especialista e também representando o Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, que é o IBDP, eu sou coordenadora atualmente aqui da região Centro-Oeste do Mato Grosso do Sul, e nós temos feito muitas campanhas de esclarecimento para a população, buscando demonstrar o que tem de real no texto da PEC. O que nós percebemos, conjugando a fala do deputado, é que há algumas falácias com relação a esta proposta, porque colocou-se essa proposta como a salvação do Brasil, do ponto de vista econômico, e colocou essa proposta como aquela que vai acabar com os privilégios. Principalmente, nós não percebemos este ponto afetado na proposta. O que acontece é que ela afeta a maioria das pessoas que recebem até R$2.000, R$3.000. Essas pessoas não são privilegiadas, né? Convenhamos. Nós percebemos que vão ser afetadas a maioria das pessoas pobres mesmo, as pessoas que recebem valores pequenos. E como o próprio deputado disse, também reforço essa fala, precisaríamos aprender a melhorar a economia. De 2015 para cá, realmente houve uma diminuição no superávit da Previdência. E esse déficit que se fala há muitos anos, ele também se tornou um mito. Virou algo que ficaram falando, e as pessoas acabam se convencendo de tanto ouvir, né? Essa proposta da Previdência, ela poderia ser importante se ela viesse realmente para amparar as desigualdades. Um exemplo que eu vou dar é com relação às regras de transição para os próprios parlamentares. Enquanto que para o povo em geral, o pedágio é de 50%, para os parlamentares que optarem em migrar, né, porque eles têm a opção de se manterem no atual regime, aqueles que optarem, eles pagariam um pedágio de 30%. Então, a gente já não percebe uma igualdade sendo observada aí. Se é para acabar os privilégios, então por que não atinge a todos? Por que os militares não foram integrados também nessa proposta? Então, tem muita coisa que não foi colocada na proposta como um viés real de melhorar a arrecadação também. Ou seja, se nós queremos melhorar os cofres da Previdência Social, é necessário que haja mais custeio. O que é o custeio? Aquilo que o mantém. Para isso, precisa gerar emprego, para isso, precisa melhorar a contributividade. Eu dou muito exemplo dos trabalhadores autônomos. Vamos colocar os profissionais liberais. Essas pessoas que até têm uma rentabilidade boa mensal, elas se sentem desprestigiadas em contribuir para a Previdência. Porque elas pensam assim, para que eu vou contribuir? Está quebrado, né? Todo mundo fala que não tem dinheiro na Previdência, então eu vou investir numa Previdência privada. Só que isso desmantela o sistema, porque ele é um sistema solidário e ele tem que se manter em razão dessas contribuições. Graças a Deus que tiraram a capitalização por hora. Mas nós sabemos que há uma intenção do governo de voltar isso agora, posteriormente, inclusive depois da aprovação da proposta. Porque há que se dizer também o seguinte, nesta proposta, a desconstitucionalização não acabou. O que é isso? São as leis posteriores que são colocadas após a aprovação da reforma. Então, aprovada essa reforma, possíveis leis ordinárias ou complementares podem ser editadas para regulamentar situações que não ficaram totalmente conduzidas na Constituição Federal. E isso vai gerar uma insegurança enorme, porque nós estamos assinando um cheque em branco para o governo dizer mais para frente se a nossa idade mínima vai aumentar,
para o governo dizer mais para frente se a expectativa de vida aumentou ou não, se o déficit aumentou ou não, se o inativo, o servidor inativo vai pagar a mais ou não na sua aposentadoria. São vários pontos. O servidor público, por exemplo, ele não vai ter mais o federal, que está lá, ele não vai ter mais, por exemplo, benefícios como salário maternidade, aposentadoria por invalidez nos regimes próprios, né? Eles vão ficar apenas com as aposentadorias, dentro das regras iguais que ficaram estabelecidas, 62 anos para a mulher, 65 para o homem e aquela renda de 60% inicial. Para se atingir 100%, ele precisa contribuir 40 anos. Às vezes a gente fala assim, poxa, mas a gente trabalha até, eu já vi muita gente dizendo, ah não, doutora, mas eu trabalho 40 anos. Eu também, eu vou chegar até os 94, se Deus quiser, trabalhando firme e forte. Mas o meu trabalho, eu dou conta de conseguir até os 90. Mas um pedreiro, um trabalhador braçal, um eletricitário, o trabalhador rural, o vigilante, essas pessoas que trabalham em exposição a agentes nocivos, eles vão conseguir manter uma contribuição durante tanto tempo? Ou seja, essas pessoas acima dos 55, 58 anos, será que vai ter emprego para toda essa gente? Nós percebemos que isso, muito embora possa parecer um discurso político, mas ele é jurídico, porque são os efeitos que a legislação conduz. Toda a legislação ela tem que ser criada sabendo quais são as consequências que ela vai acarretar para a sociedade. Um legislador consciente sabe disso. Então você legisla pensando, isso vai ser positivo para esta ou esta situação. Nós percebemos que esta PEC não está abrangendo essas questões. A saúde do trabalhador, que vai morrer trabalhando, né? E nem muito menos a própria saúde pública. A gente estava conversando aqui sobre os benefícios por incapacidade nos bastidores, né? Hoje nós percebemos um aumento da judicialização extrema nos benefícios por incapacidade, enquanto que a PEC coloca um mínimo de 60% para uma pessoa que se aposenta por invalidez. Se ele recebe R$2.000, esse valor cai para R$1.200. E se ele morre, a viúva recebe R$720. Não limitado ao salário mínimo. Ou seja, que privilégio essa pessoa tem? Será que acabando com a possibilidade de dignidade humana desse ser? É assim que nós vamos resolver o problema econômico do país? Me parece que não. O senhor concorda com a advogada, doutor Pedro Kemp? Em gênero, número e grau. Acho que a doutora Juliana explicou muito bem o que de fato está colocado nesta PEC, né, da reforma da Previdência. Eu concordo e gostaria de reforçar essa ideia de que não é uma reforma que combate privilégios, como é tão divulgada assim, e de fato ela acaba dificultando em muito a vida dos trabalhadores, né? Os trabalhadores assalariados, aqueles que ganham os menores salários, eles de fato serão os principais prejudicados, aumentando ainda a idade mínima para se aposentar e o tempo de contribuição para poder se aposentar com algum salário. É bom a gente lembrar também que vai ser feito um cálculo, né, com a porcentagem a média, aliás, dos 100% dos salários recebidos por esse trabalhador, né, o que vai fazer com que ele receba praticamente 60% do que ele está recebendo hoje na ativa, né. Então, para mim, a avaliação que eu faço é que é uma reforma cruel para com os trabalhadores, os assalariados, as mulheres, é importante a gente dizer isso, que são muito atingidas. Nós sabemos que a mulher na sociedade, apesar de todos os avanços e conquistas, tem dupla jornada de trabalho, né? E eleva-se a idade mínima, embora houve uma mudança no texto na Câmara Federal, mas ainda continua, né, uma injustiça em relação às mulheres. E eu acho que é importante a gente dizer que, de fato, esse discurso de combater privilégios não é verdade, né? Está agora tramitando a reforma da Previdência dos militares, né, que, a meu ver, foi uma afronta que aconteceu. Depois de enviar uma PEC mexendo com a vida dos trabalhadores brasileiros, dificultando a aposentadoria, essa que é a verdade, né? Dificultando a aposentadoria de milhões de brasileiros que
hoje não tem consciência do que vai significar essa reforma da Previdência na sua vida, né? O governo envia uma PEC que, ao invés de pedir para os militares, então, o mesmo sacrifício que ele está pedindo para os demais trabalhadores, ainda insere no texto algumas vantagens a mais, não é? Então, eu penso que essa reforma da Previdência, ela é extremamente ruim, prejudicial, negativa na vida da sociedade. Eu quero ainda fazer uma observação, Maurício. Na fala da doutora Juliana, ela colocou que a questão da capitalização, né? O nosso partido ele tem uma posição muito clara. Na verdade, o que o governo federal queria fazer era a implantação do sistema de capitalização no Brasil, né? Que foi implantado no Chile, que não deu certo, né? E o governo queria implantar aqui. Por que que o governo queria, na verdade, esse sistema? Para mudar, hoje o sistema é solidário, ou seja, quem está na ativa contribui para aqueles que já trabalharam, né, receberem a sua aposentadoria. O sistema de capitalização não é solidário, ele é cada um contribuindo para si mesmo, né? Então você contribui como se estivesse fazendo uma poupança e lá na frente, né, na idade avançada, você vai receber aquilo que você contribuiu. E na verdade a gente sabe que esse dinheiro seria aplicado no mercado financeiro, que tem os seus altos e baixos, e lá na frente esse trabalhador pode receber muito pouco, né, do que ele teria necessidade de receber para ter uma velhice, vamos dizer, segura, digna, né? É o exemplo do Chile, né, que eu citei aqui, onde aposentados lá recebem bem menos que um salário mínimo, né, não dando sequer para custear os seus medicamentos, né, os seus remédios na velhice. Então, o sistema de capitalização é aquele sistema em que o patrão acha ótimo, porque ele não vai precisar contribuir, né? O trabalhador contribui e a sua aposentadoria fica extremamente prejudicada no futuro. É o sistema do salve-se quem puder. Por quê? Porque o rico, ele vai fazer uma previdência privada, né? Ele não está nem preocupado, na verdade, com a reforma da Previdência. Ele não depende da Previdência Social, né? Então, nosso partido também tem feito essa crítica e dito, olha, essa reforma da Previdência só interessa aos banqueiros, né? Porque eles vão receber muito mais gente procurando uma proposta aí de aposentadoria privada. Vamos dar um intervalinho, porque eu quero perguntar para os nossos entrevistados a respeito do impacto nos municípios e nos estados. Nós vamos falar daqui a pouquinho sobre isso. Só um instantezinho. Reinaldo Azambuja. Produtor rural, nascido em Campo Grande no dia 13 de maio de 1963. Assumiu os negócios da família assim que seu pai faleceu. Sua vida política se iniciou em 1996, quando se candidatou e foi eleito pela primeira vez prefeito de Maracaju. Se reelegeu no ano 2000. No segundo mandato de prefeito, assumiu a presidência da Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul, a ASOMASU. Em 2006, tornou-se deputado estadual. E em 2010, deputado federal. Chegou ao governo do estado em 2014. Reinaldo Azambuja assumiu o governo do estado no momento em que o Brasil mergulhava na maior crise econômico-financeira de sua história recente. Criou a Caravana da Saúde em 2015 para reduzir a espera por atendimentos de atenção em saúde pelo SUS nos 79 municípios do estado. Atuou também na estruturação das forças policiais, com a aquisição de armamentos e de viaturas para a segurança pública. Investiu no saneamento básico, na conclusão de obras públicas e na estruturação da agricultura familiar de forma regionalizada. Em conjunto com deputados do seu partido, mantém o programa Tocando em Frente,
de atendimento a jovens em situação de vulnerabilidade social. Governador Reinaldo Azambuja. Assembleia Legislativa da Maria. Assembleia Legislativa do Jorge. Assembleia Legislativa do Caio. Assembleia Legislativa da Dona Marta. A Assembleia é esse espaço de todos, onde a democracia se consolida, onde as necessidades do Bruno são ouvidas, onde a Pati ganha voz, onde os direitos do seu Hiroshi são fortalecidos, onde a Rafa e a Gabi enxergam novas oportunidades e onde o futuro do Samuel será garantido. Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul e do Sul Mato Grossenses. Arri Amorim Costa representa o início da história do Executivo sul-mato-grossense. Administrou o estado por 5 meses, entre 1º de janeiro e 12 de junho de 1979. Foi o primeiro governador indicado pelo então presidente Ernesto Geisel. Engenheiro civil, casado e pai de 6 filhos, é natural de Cruz Alta, Rio Grande do Sul. Nasceu em 23 de maio de 1927. Tinha perfil considerado técnico e não político. Antes de chegar ao governo, Arri Amorim ocupou a chefia do Departamento Nacional de Obras de Saneamento. Em seu breve governo, instituiu a bandeira, o hino e o brasão do estado. Pavimentou a rodovia entre Campo Grande e Sidrolândia. Executou a primeira obra da Sanesul, no município de Rio Negro. Promoveu o abono salarial dos professores. Foi responsabilidade do seu governo tomar as primeiras medidas para enfrentar a grave enchente do Rio Paraguai, que afetou a cidade de Porto Murtinho a partir de maio de 1979. Sua carreira política continua. Em 1982, foi eleito deputado federal. Em 1986, foi secretário de Meio Ambiente. Arri Amorim Costa passou seus últimos dias na cidade de Miranda e faleceu em 1988. Governador Arri Amorim Costa. Estamos de volta com considerações, conversando hoje com o deputado Pedro Kemp e com a doutora Juliane Penteado Santana, especialista em Direito Previdenciário. Conforme nós vamos anunciar agora, queremos saber dos dois entrevistados, 2 pessoas especialistas no assunto, sobre os impactos dessa PEC, que com certeza sancionada pelo governo, nos estados e nos municípios. Olha, isso é muito preocupante. São 2 fatores. Primeiro que a partir do momento que eles retiraram os estados e municípios, pelo menos até o momento da reforma, não se instituindo mais regimes próprios, fatalmente eles continuam vinculados ao INSS. E muitos são servidores. Vamos falar de professores, por exemplo, que é muito comum no município, né? Então, esses professores, eles são, na verdade, de direito, servidores públicos, que tomaram posse, fizeram concurso público, mas na falta de, por exemplo, um regime próprio naquela cidade, eles ficam vinculados ao INSS. Isso fere muitos direitos para eles, porque eles acabam recebendo sempre limitados ao teto de INSS, que já vem acontecendo por falta de instituto próprio, certo? A outra situação é
a cidade, o município em si, que sobrevive muito às custas também da concessão desses benefícios previdenciários. A gente sempre dá geralmente esses valores superam o valor do fundo de participação que os municípios recebem do governo federal. Então, no dia de pagamento de benefício, por exemplo, de aposentadoria, é o dia que a cidade fica mais agitada, né? As contas vão ser pagas, as contas de água, de luz, o açougue, o mercado, porque nos municípios menores, e aqui no nosso estado nós temos essa realidade de fato, é assim que as coisas se movimentam. E isso gera também retorno para a economia local. Isso é gerar economia no comércio local. Nós percebemos que com a diminuição, com todos esses migrando exclusivamente ao INSS, sem um instituto próprio que organize isso para eles, isso vai ficar cada vez mais engessado, rígido e fatalmente vai acontecer o que está acontecendo já com essas pessoas que não conseguem a contributividade suficiente, ou seja, vai afetar muito, muito mesmo a economia local e o comércio local. Deputado Pedro Kemp, o que o senhor acha? Então, nós, na verdade, vimos que na Câmara Federal os deputados federais não quiseram assumir todo o ônus de fazer a reforma da Previdência, envolvendo também estados e municípios. A gente sabe que é por uma questão política, né? Votar a reforma da Previdência traz um desgaste para o deputado federal, né? Porque ele vai responder depois para suas bases, né? O que aconteceu, como é que vai ficar daqui para frente, a aposentadoria das pessoas. A gente vê em alguns estados, aqui mesmo no Mato Grosso do Sul, campanhas, né, dos sindicatos, dos trabalhadores, dos servidores públicos, dizendo, olha, o seu deputado votou assim, e esse deputado votou assado, né? Uhum. Então, os deputados federais resolveram, numa discussão, tirar a reforma dos estados e dos municípios, transferindo aí depois essa responsabilidade para as assembleias legislativas, né? Então, vai sobrar para nós aqui no estado essa discussão se não for modificado no Senado, porque agora o projeto está sendo encaminhado para o Senado, né? Então, eu quero dizer que a tendência é que, se não for incluído Estado, município nessa reforma, os estados vão fazer logo em seguida a mesma reforma, ou seja, vão repetir, né, as regras que estão sendo aprovadas para os servidores do governo federal, nos estados e nos municípios. Quero reforçar também aqui a fala da doutora Juliane sobre o impacto que tem o pagamento dos aposentados na economia, né, dos municípios. Eu até me lembro aqui, eu não sei mais dizer o nome do município, mas teve um prefeito que fez um programa incentivando a ida para lá de aposentados. Né? Município com uma economia bastante frágil, né? Um comércio bastante tímido, né? E ele fez vilas de casas, né, para aposentados e incentivou a ida para lá de famílias de aposentados. Muita gente foi por quê? Porque todo mês tinha garantido, né, na sua conta o pagamento da aposentadoria. E esse aposentado ia gastar ali no comércio local, né? Lembrando que em muitas famílias de baixa renda é a avó, né, ou alguém de idade que recebe aposentadoria numa crise como essa, né, desemprego em alta, que acaba segurando a onda dentro da família, né? Com a sua aposentadoriazinha, ela acaba sustentando os demais membros da família que estão desempregados, né? Então, eu vejo que o governo atacando desta forma, reduzindo, né, as futuras aposentadorias, esse arroxo todo vai inclusive significar um impacto muito grande na economia do ponto de vista da recessão mesmo, né? Você já tem uma economia paralisada, você enxuga mais, quer dizer, menos dinheiro que volta para circular, né? Então, eu acho que se esse debate vier para os estados e municípios, nós temos que discutir todos esses pontos e não ficar apenas naqueles chavões que muitas vezes ficam sendo divulgados na grande imprensa e a população acaba acreditando
né? Quando se fala uma mentira muitas vezes, né, ela se torna verdade. É preciso a gente ir a fundo nessa discussão, como, por exemplo, o ex-ministro Gabas falava na audiência pública, né, o grande problema é que querem fazer uma reforma da Previdência, tirando dos pobres, para poder garantir o pagamento dos juros da dívida pública no Brasil. Essa que é a verdade. Hoje, mais de 50% do orçamento da União vai para o pagamento dos juros da dívida pública. Então, veja bem, será que o problema é a Previdência? É a Previdência que está quebrando o Brasil? Ou o Brasil está alimentando essa situação sem, por exemplo, fazer uma auditoria pública, né, da dívida? Porque dizem que hoje a gente paga até para quem a gente nem sabe direito e não se conhece a fundo a dívida que existe, né? Se essa dívida já foi paga, se não foi. Então, nós estamos com um rombo extraordinário nesse sentido, mas tira-se do trabalhador, sacrifica-se os direitos, né, dos trabalhadores para poder garantir essa sangria que acontece no orçamento da União. Doutora, agora, nessa reforma, como fica a situação dos pensionistas? E de outras categorias, de LOAS, etc. Essas pessoas, os pensionistas, a gente se preocupa porque ela não vinculou o salário mínimo, né? Só vai receber uma pensão vinculada ao salário mínimo aquele que não tem outra renda. Então, voltando até um exemplo que eu já mencionei aqui, suponhamos uma pessoa que teve uma doença, um Alzheimer, um homem de 60 anos mais ou menos, ele fica adoecido e fica incapacitado. Numa média salarial de R$2.000, se ele tem ali em torno de 15 anos de contribuição, ele vai receber 60% disso, vai ficar para 1.200. Ele vem a falecer, a sua esposa vai receber 50% mais 10, que é a sua cota, 60% de 1.200, 720, menos que o salário mínimo, certo? Se ela tiver uma renda, fica 720. Ela só vai para um salário mínimo se ela não tiver renda nenhuma, uma aposentadoria própria, um trabalho próprio. Dentro de uma realidade de Brasil, nós percebemos que isso é extremamente desumano. Ele fere o princípio da dignidade humana, assim, na sua raiz. Porque uma pessoa que já perdeu o seu ente querido, ela vai ter 2 lutos, né? Além de perder a sua renda, ela perde o marido. A gente fala de marido, e eu sempre falo, porque é o mais comum. Geralmente o homem morre primeiro. Então, a pensão por morte tentou se colocar nos destaques na última votação do Congresso, da Câmara, mas manteve-se no texto original do texto base e agora vai para o Senado. Temos ainda uma tentativa de esperança de que o Senado reveja isso, pelo menos no sentido de se manter o mínimo, que é o salário mínimo. O LOAS, o que é o LOAS, né? O LOAS é o benefício de prestação continuada, que é o BPC, devido a quem? Ao deficiente e ao idoso acima de 65. Nós percebemos que já no Brasil, estatísticas que já vêm sendo feitas há muito tempo pelo próprio INSS, a média das aposentadorias concedidas hoje no Brasil são para homens que tenham 65 anos de idade e uma média contributiva de 20 anos. Isso porque a maioria dos brasileiros não consegue chegar nem aos 35 anos de contribuição. Então, é cerca de 85% das aposentadorias concedidas no Brasil hoje são por idade. 65 com uma média de 20 anos. Isso porque no estado de Alagoas, a expectativa de vida é de 58 anos, né? Então, isso numa média geral de Brasil. Essas pessoas que não conseguiram nem esses 15 anos mínimo de contribuição para garantir uma aposentadoria por idade, elas vão fatalmente irem para o BPC, porque chegaram a uma idade avançada e não têm condições mais de se manter. Isso se deve ao nosso intuito da Constituição Federal mesmo, que é a dignidade humana, como é que fala, da pobreza, a erradicação da pobreza, né? É assistência social. Aí entra realmente uma assistência social, que é um dos fatores da Seguridade Social. O que vai acontecer agora? Essa renda, para ser um critério de renda para conceder o BPC, será de 1/4 do salário mínimo, que é R$250. Hoje não está no texto constitucional dessa forma. Isso faz com que as pessoas que tenham os seus benefícios
de prestação continuada indeferidos vão à justiça, conseguem recorrer e aí conseguem, demonstrando a miserabilidade, a vulnerabilidade social por outros meios, o juiz determina que se conceda. O que está acontecendo com a PEC? A PEC está tirando do texto infraconstitucional a renda de 1/4 do salário mínimo, que já foi declarada inconstitucional pelo STF em 2013, se eu não me engano, há muito tempo atrás. Ela está colocando isso para o texto constitucional. Ou seja, vai ficar na Constituição Federal que para conceder BPC é preciso que a pessoa comprove uma renda per capita familiar de 1/4 do salário mínimo. Então, se uma pessoa já recebe um benefício de R$1.000 ou um salário de 1.000 e poucos reais, outro dessa mesma família talvez não consiga. Isso vai ser um grave problema que vai ser também levado para o judiciário, porque muito embora tenha essa restrição, o próprio texto constitucional diz assim, que serão mantidos os critérios de vulnerabilidade por lei complementar. É aí que mora o problema. Que lei complementar é essa? Como é que ela vem? De que forma ela vai estabelecer esses critérios? São critérios objetivos, concretos ou não? Nós não sabemos. Essas pessoas fatalmente terão uma dificuldade muito grande de conseguirem um BPC. Então, ou elas arrumem um jeito de trabalhar e contribuir, e com aquela renda que elas vão ganhar, contribuam, ou elas vão ficar também à mercê de um BPC que talvez elas não consigam. Parece muito drástico, mas eu estou sendo muito sincera aqui, é o que a gente lê no texto, estou sendo verdadeira, estou sendo verdadeira, é o que está no texto. Então, são dois pontos muito pesados que vão atingir uma grande massa da população. Nós temos aqui no Brasil, o deputado colocou a questão da dupla jornada da mulher. Então, as mulheres elas acabam vivendo mais por N razões e os homens acabam partindo e essas mulheres vão ficar como? Essas viúvas. É muito preocupante. E aquelas que têm filhos, os filhos vão atingindo a idade, aquela cota não integra mais a pensão. Hoje ela integra, conforme os filhos vão atingindo a maioridade. Como aquela senhora que disse ontem, estou preocupado com meus bebês que estão nascendo. Exato. Agora, quando é que eles vão se aposentar? Exato, para a nova geração. Para a nova geração, né, deputado? Importante dizer que os jovens, né, aqueles que hoje estão terminando o ensino médio, que estão procurando entrar no mercado de trabalho, esses vão ser os principais atingidos, né, pela reforma da Previdência. Quem já tem meio caminho andado, quem já está prestes a se aposentar, né, vai ter regras de transição, vai ter preservado ainda algum dos seus direitos adquiridos, né? Mas a juventude, e eu tenho dito isso, fui até fazendo palestras em algumas escolas, né? E eu tenho dito para a juventude se inteirar mais, né? Participar desse debate, procurar acompanhar, porque eles sim vão ser os principais atingidos, né, por todas essas mudanças. E quando a gente fala, imaginem as pessoas que estão nos ouvindo agora, né, em contribuição por 40 anos. Né? Quando a gente fala isso, pensa naquele trabalhador que muitas vezes é demitido do trabalho, ele não tem uma contribuição contínua. Né? Então, você teria que baixar um decreto dizendo assim, ninguém pode ser demitido, então, tem que ficar trabalhando 40 anos para poder... Né? Porque se ele for demitido, ele vai estender depois esse período para completar os 40 anos de contribuição. Então, de fato, a gente está dizendo assim, a idade mínima é 65 anos para os homens, mas se você for discutir todas essas regras e quiser contribuir para ter o seu salário integral, entre aspas, né? É possível que a sua aposentadoria venha lá em torno dos 70 ou 75 anos. Né? Muito bem. As considerações finais, eu gostaria de perguntar para os dois os pontos positivos dessa reforma, se é que tem. Difícil, né? Eu vou falar um ponto positivo que não é exatamente o que está no texto. O ponto positivo é que as pessoas começaram a se atentar para a Previdência Social. Esse é o ponto positivo de tudo isso. Porque, na minha concepção, eu como professora, muito tempo eu dei aula em graduação e em universidade,
E eu sempre disse isso para os meus alunos, vocês precisam entender de previdência social. E eu acho que educação previdenciária tinha que estar nas escolas. Nós somos um país que não se preocupa com o futuro. Eu, na minha advocacia, eu percebo muita gente que é empreendedor, empresários, profissionais liberais, que não contribuíam para a Previdência ou pagavam aquele valor mínimo só para constar e que hoje, aos 60 e tantos anos de idade, não conseguem ter um mínimo de existencial porque não contribuiu e às vezes hoje já não tem aquela mesma vida de capacidade de renda que tinha antes. Não só pela idade, mas também porque o mundo muda, a economia muda. Então nós precisamos, isso é importante para que nós, enquanto sociedade, percebamos o quanto é importante a previdência social nas nossas vidas. Deputado Pedro Kemp, alguma coisa positiva? Eu também não encontrei assim, nenhum ponto positivo nessa reforma da Previdência. E da mesma forma eu acho que o lado positivo dessa discussão foi despertar a sociedade para o debate e se houve alguma mudança, alguma alteração no texto, né, minimizando os impactos, foi por conta dessa pressão da sociedade. A retirada do texto da questão da capitalização, né, a gente pode dizer assim que foi algo positivo, né, mas a reforma em si ela só tem prejuízos, né, para os trabalhadores vinculados à Previdência Social. Deputado Pedro Kemp, muito obrigado pela sua presença no Considerações. E a doutora Juliane Penteado Santana, o nosso agradecimento também. Muito obrigado. Estaremos de volta em breve com o seu programa Considerações. Muito obrigado e até o próximo.